Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o assunto do momento nesses últimos dias, né? Muito pelo final de semana, política. Algo que tem gerado muitos debates nas redes sociais, não tem como fugir desse assunto. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada, especialmente. Vocês já estão acostumados também a alguns vídeos que eu costumo trazer na madrugada. Estou acostumado, digamos que alguns dias em si, gravar na madrugada mesmo, porque às vezes eu deixo para outro dia e fica muito distante. Às vezes no outro dia o assunto já não está tão borbulhando assim nas redes sociais, todas essas coisas. Mas eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre o que aconteceu domingo nas eleições, porque eu já comentei nas minhas redes sociais, comentei no Instagram, no Twitter, mas aqui no canal não tinha comentado com vocês ainda. E é impossível não falar de política nesse momento. Política voltou à tona com tudo, ainda mais depois de domingo, depois dessas eleições, esse primeiro turno para presidente. Vai ser assim até o segundo turno. Vai ser debate nas redes sociais, guerra, tretas, e é impossível não comentar nada sobre esse assunto. E esse aqui é só uma resenha sobre algumas observações bem importantes que deve ser comentado, que deve ficar registrado aqui nesse canal, que eu percebi desse primeiro turno nessas eleições. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações. Muito importante aqui, sua colaboração, falo isso a cada vídeo. Quem está comigo aqui diariamente sabe bem do que eu estou falando. Eu estou com uma meta para bater 1000 inscritos aqui, então aos poucos eu procuro trazer para vocês muitas coisas boas, geralmente sobre o futebol. Tem de tudo um pouquinho nas playlists aqui desse canal. Esse vídeo aqui é especialmente sobre política, mas tô nessa correria de trazer muitas coisas boas para vocês aqui no canal, coisas diferentes, variadas, assim, geralmente sobre futebol. Como por exemplo, agora eu tô falando para vocês sobre política. Amanhã, acredito que durante o dia, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui sobre o campeonato que está acontecendo aqui na favela, que teve nessa noite, sabe? Eu vou trazer para vocês os lances da partida, a festa na favela, com jogos, todas essas coisas. Então, pouco a pouco procuro trazer para vocês aqui coisas interessantes, alegre, feliz sobre o futebol. Então, clica nesse botão vermelho, se inscreve no canal, você vai estar me ajudando muito, você vai estar fortalecendo todo esse trabalho para que isso venha alcançar outras pessoas. E eu vou deixar aquele lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, eu vou tentar falar um pouco baixo, né? Porque vocês sabem que quando eu gravo na madrugada, eu não tô sozinho no quarto, meu irmão já tá dormindo, vai levantar cedo para trabalhar. Então, para não atrapalhar o meu companheiro, né? Meu parceirão, que tá ali já até apagado, já até sem tem sono pesado, dificilmente acorda, mas vou tentar falar para vocês de uma maneira mais baixa, mas espero que vocês consigam compreender o que eu tenho para dizer aqui. E sobre essas eleições de domingo, muitas coisas em si me chamou a atenção. A primeira assim que eu destaco para vocês aqui, relacionado aos institutos de pesquisa. Cara, eles erraram muito feio. Tudo bem que acertaram quanto ao Lula, o Lula vencendo, eles colocaram nas pesquisas que o Lula realmente venceria no primeiro turno, mas eu vi alguns dizendo que o Lula poderia até vencer já definido o primeiro turno. Não foi o que aconteceu, já começa por aí. E algo que me chamou a atenção para valer em si, que me ligou um alerta, foi relacionado à porcentagem do Bolsonaro. O Bolsonaro, em muitos momentos, quando eu parava para ver essas pesquisas eleitorais, todas essas coisas, o Bolsonaro estava ali entre 30%, 31%, 32%. Eu vi que não chegava a 35%. E aí bateu o Bolsonaro com 43% dos votos. Então é uma diferença um pouco acima. Mas tem a margem de erro, sim, mas é uma diferença um pouco acima, né, rapaziada? Porque o Bolsonaro não tinha essa porcentagem como falavam nas pesquisas eleitorais. E é isso aí, é uma dúvida que a gente fica no ar relacionado a essas enquetes, né, que todas as eleições têm, sempre tendenciosas, sempre jogando você para um lado, para você achar que o outro lado, no caso, geralmente o PT, o Lula, quem tá contra o Bolsonaro nessa guerra, tá na frente, tá disparando, pode levar no primeiro turno, sempre jogando por esse lado. Eu acredito que nisso tudo
quem trabalha com isso tem que ter um pouco mais de responsabilidade, galera. Porque não é possível acontecer isso outra vez, né? Em 2018 foi um pouco por esse lado e as pessoas acharem normal, acharem uma coisa comum, tudo bem, faz parte, acontece. Não acontece, sabe? Isso é muito grave. Porque estou citando para vocês aqui essa porcentagem do Bolsonaro que eles erraram feio em si. Tem também, eu falei sobre aqui dos institutos de pesquisa, falo como uma segunda parte que algumas coisas que eu observei nessas eleições desse final de semana relacionada às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas também é algo para a gente ficar com aquele famoso pé atrás, né? Porque, claro, não dá para a gente afirmar nada, todas essas coisas, mas é esquisito. Vamos colocar assim, em Minas Gerais, eu até conversei com algumas pessoas de BH, teve o Nicolas Ferreira, que foi eleito com milhões de votos, Zema também. Dois nomes importantes foram eleitos ali em Minas Gerais com muito votos, muito muitas vezes pela campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro falando para as pessoas votarem nesses caras. Os caras entraram com muitos votos, com tranquilidade, sem ser aquela a disputa acirrada. E no próprio estado de BH, o Bolsonaro não venceu ali. Eu acredito que o Bolsonaro perdendo em outros estados do país, tudo bem, faz parte, mas ele não ter vencido em BH quando esses dois caras que ele teoricamente faz uma campanha, os caras disparam na liderança e vencem tranquilamente nesse estado. O Bolsonaro não ter vencido ali em BH foi algo que eu achei muito estranho. Estou até agora tentando compreender. Dos outros estados, até acho válido, aceitável ele ter perdido no Nordeste, normal, nenhum absurdo, não vou questionar aqui e ali, mas ele não ter vencido em BH foi algo que me chamou a atenção nisso tudo, rapaziada, sendo sincero para vocês. E aí você junta instituto de pesquisa, urnas eleitorais, aí você coloca na balança que, digamos que muitas pessoas tiveram dificuldade para votar. Aí você vai falar assim, mas isso acontece em todas as eleições, sempre tem dificuldade, tem gente que fica muitas horas na fila, mas, cara, tu vai juntando muitas coisas, você começa a suspeitar. Claro que tinha gente hoje falando em fraude. Fraude eu já acho uma coisa pesada para você falar em si, para você afirmar com essa convicção. Eu não vou para esse lado da fraude. Claro que se tiver alguma espécie de irregularidade nisso tudo, que investir, que vão a fundo, mas eu não posso afirmar que teve fraude, sabe? Tenho minha suspeita, tenho minhas dúvidas, até porque hoje em dia, relacionado à política, a gente tem que suspeitar de tudo, a gente não pode confiar em nada. Dei para vocês aqui dois exemplos bem claros para vocês entenderem como que as coisas estão funcionando nos bastidores, sabe? Então, citei para vocês aqui estudos de pesquisa, urnas eleitorais, e não tem como não comentar de mais de 30 milhões de pessoas não terem ido votar. Confesso a vocês que eu fiquei muito surpreso quando eu vi esse número tão alto de pessoas não se interessando em votar. Até comentei com algumas pessoas, mas democracia é você respeitar a opinião da pessoa e não querer a pessoa querer se opor a isso tudo, não querer participar, sabe? Eu compreendi o que a pessoa estava falando para mim, mas eu falei, cara, pô, você tem que se posicionar, você tem que votar em alguém, galera. Não tem como, em pleno 2022, as pessoas não terem essa importância com política. Muitos até me falaram, pô, mas eu vou jogar voto fora, votando nesse cara que não vai vencer. Cara, mas pelo menos você está votando num cara que você acredita que pode vencer, ou não, ou se não um cara que se encaixa com os seus ideais, sabe? Eu vi muitas pessoas votando nesse primeiro turno, correndo da polarização Lula e Bolsonaro, muitos votando no Ciro, outros votaram na Simone, outros no Dávila, porque eram caras que não eram, digamos que não estavam na guerra entre Lula e Bolsonaro, e eram pessoas que o amigo em si se identificou com algumas ideias dos caras, sabe? E foi lá e votou. Mesmo sabendo que eles não iam entrar, que não iam vencer, ele foi lá e votou. No segundo turno é outra história, que aí no segundo turno você tem que escolher Lula ou Bolsonaro, não tem pra onde escorrer. Mas era bem simples fazer isso, sabe? E o que eu acho inusitado, cara, todas essas curiosidades em si, entre aspas, relacionadas a essas pessoas, que muita gente fica reclamando na rede social, muita gente está reclamando no Twitter do Bolsonaro, do preço da gasolina, que as coisas estão caras no mercado.
E aí as pessoas têm digamos que, essa chance de ir na urna, ir lá apertar 13 contra o Bolsonaro, contra o governo atual e todas essas coisas, e a pessoa não vai lá, a pessoa não faz isso, a pessoa não quer se meter, sabe? É uma coisa que eu não entendo, sabe? Ou se for o contrário também, a pessoa reclama no Twitter do PT, do Lula tá voltando, do Lula tá se candidatando, possivelmente quase eleito nas pesquisas, na apuração, e a pessoa vai lá e não vota, simplesmente não quer participar daquilo ali. Então, sei que as pessoas têm esse direito de querer anular, de querer votar nulo, mas é muito pesado, né, galera? Você vê que uma eleição tão acirrada teve esse número tão alto de pessoas que preferiram não votar em ninguém, não participar disso tudo, sabe? Então é um pouco triste você ver que as pessoas estão preferindo se opor, ficar de fora da política, do que participar, do que procurar alguma coisa que seja menos pior nisso tudo e ir lá e votar, sabe? É muito louco, muito difícil tentar compreender tudo isso, galera. Mas digamos que esses foram alguns pontos que eu achei bem interessantes nesse primeiro turno, de se comentar algo que me chamou a atenção em si, muitos negativamente, sabe? Relacionado a estudos de pesquisa, urnas eleitorais, essa questão das pessoas que não votaram, porque muito disso aí muito de todas essas coisas que eu citei, vai se resumir a você não saber muito, não saber tanto, na verdade, em quem confiar nisso tudo. Porque a gente tem jornalistas, a gente tem imprensa, mas que muitas das vezes esquecem o lado do profissional e colocam a sua opinião, o seu coração ali acima de tudo. E aí, quando você coloca essas coisas, você muitas vezes vai ali a sua opinião. Eles deixam bem claro que eles detestam o Bolsonaro, que eles odeiam o Bolsonaro, que eles não suportam o Bolsonaro. E aí, tudo que eles puderem fazer para tirar o Bolsonaro, para o Bolsonaro não ser reeleito, ele não entrar novamente, não permanecer no governo, eles vão fazer. Isso fica muito descarado na cara. E aí você passa a desconfiar de tudo, sabe? Você começa a ter as suas dúvidas relacionadas ao estudo de pesquisa, porque depois de domingo para mim pode fechar tudo, sabe? Não dá mais para se basear nada disso. Não estou falando só do que aconteceu com o presidente, estou falando também do governadores, senadores que foram eleitos em outros estados, muitas surpresas, gente se ganhando no primeiro turno, coisa que estava acirrada, enfim. Não se resume só à presidência, a porcentagem do Bolsonaro que eu citei aqui, e aí você vai para as urnas eletrônicas, essa questão das pessoas terem toda essa dificuldade para votar, a gente esperando mais de 4 horas na fila, outros desistindo para votar. É muita coisa, galera, muita coisa que faz você suspeitar de tudo isso, sabe? Eu acredito que o mais grave em si é relacionado aos profissionais que nos informam, os caras que passam a informação pra gente, que muitas das vezes deixam a desejar nessa parte, né? Porque é um quesito muito importante você saber transmitir informação e você não deixar que a sua opinião, o que você acha daquele assunto ali que você está falando, que isso interfira no momento que você vai transmitir a mensagem para as pessoas. E aí você a gente para observar e ver que muitas coisas hoje em dia relacionadas à política é tendencioso, tem malícia, tem um toque diferente para te induzir aí para um lado, sabe? É muito triste, galera, é muito triste. É algo meio que interminável, sabe? Interminável. Eu acredito que essa guerra vai continuar até o dia das eleições do segundo turno, sabe? Até lá as pessoas vão continuar nessa debate, nessa guerra, mas tomara que pelo menos para o segundo turno as pessoas botem a cara, as pessoas se posicionem, saiam de cima do muro, expõem mesmo o que acha, se é Bolsonaro, se é Lula, sabe? E todas essas coisas. Tomara de verdade que, no mínimo, nesse segundo turno não tenha tanta gente longe das urnas, sabe? Porque isso é muito importante. E tomara que também não tenha daqui para frente tanta desconfiança relacionada à urna, porque é chato você tá decidido ali o resultado, um ganhou, o outro perdeu, e você começa a vir vídeo aqui, vídeo ali, aí você começa a ficar suspeito de muitas coisas, aí você junta com a imprensa. Tomara que as coisas melhorem para o país relacionado à política brasileira, porque
tem muitas coisas que fazem a gente desconfiar de diversas situações, principalmente os bastidores de tudo. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. O que vocês acharam desse primeiro turno de eleições. Você acha que realmente tem um lado tendencioso da grande mídia no momento de transmitir as informações, compartilhar a notícia? Deixe seu comentário aqui, deixa a sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer a inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!